Está na hora de voltar para casa. Volta, pois Pai é sempre Pai e Filho. Mistério. Así nos dice la palabra, grande es este misterio. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Às vezes, irmãos, nós nos surpreendemos, com pessoas que não sabem exatamente o que é igreja. Y muchas veces nosotros nos sorprendemos con personas que no saben exactamente qué es la iglesia. Não é muitas, algumas vezes somente. Algunas veces solamente. Ainda bem que não são muitas, mas algumas vezes a gente se surpreende. Algunas veces nos sorprendemos, gracias a Dios no son muchas. Aleluia. Porque as pessoas são chamadas, como o pastor Dorival já ministrou aqui, Porque las personas son llamadas, como Pastor Dorival ya ministró aquí, mas não entendem o que é entrar numa dimensão para a qual Deus criou a igreja. pero no entienden que es entrar a una dimensión para la cual Dios llamó a la iglesia. Muitas pessoas imaginam a igreja como um lugar de boas atitudes, Muchas personas imaginan a la iglesia como un lugar de buenas actitudes, de boa moral, de buena moral, um lugar com um pensamento conservador. un lugar de pensamiento conservador. Isso também é a igreja. Eso también es la iglesia. Ou melhor, isso está na igreja. Mejor, eso está en la iglesia. Mas isso não é a igreja. A igreja é muito mais do que isso. Pero eso no es solo la iglesia es mucho más que eso. A Bíblia nos mostra que a igreja é um mistério La Biblia nos muestra que la iglesia es un misterio que não é recente. que no es reciente. Isso está na mente, no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Eso está en la mente, en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. E era um mistério Y es un misterio que Deus começou a revelar que Dios comenzó a revelar para o mundo espiritual. para el mundo espiritual. E Deus continua revelando. Y Dios aún sigue revelando. E Deus ainda vai surpreender o mundo espiritual Y Dios aún va a sorprender el mundo com a espiritual conclusão do seu trabalho. con la conclusión de su trabajo. Mas muitas pessoas estão na igreja fazendo parte desse projeto, não entendem o que eles estão fazendo aqui. Pero muchas personas que están en la iglesia siendo parte de ese proyecto, pero aún no entienden qué están haciendo aquí. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. diz assim a palavra: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Em primeiro lugar, Deus nos reconciliou. En primer lugar, Dios nos reconcilió. Fomos alcançados por Ele. Fuimos alcanzados por Él. E a Bíblia nos mostra então que Deus nos dá um ministério. Y la Biblia nos muestra ahora que Dios nos da un ministerio. Essa palavra vem do grego diaconia, que significa um serviço feito a pedido de outro. Esa palabra proviene del griego diaconía, que significa un servicio hecho en favor de otro, Ou seja, Deus nos alcança alguma a coisa. pedido de otro, a pedido de otro. Dios Eso, nos alcanza una cosa. Deus nos alcança alguma coisa e agora Deus nos diz: outras pessoas estão precisando disso. Dios nos alcanza algo y nos dice, también hay otras personas que necesitan eso. Agora você recebeu alguma coisa Ahora tú recibiste algo e agora você tem que passar isso para outras pessoas. y ahora tú debes pasar eso para otras personas. Isso a Bíblia chama então de ministério, Y eso la Biblia llama ministerio, o ministério da reconciliação. el ministerio de la reconciliación. Nós estamos trabalhando em função de algo que Deus nos alcançou. Nosotros trabajamos en función de algo que Dios nos alcanzó. E a Bíblia nos mostra, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Y la Biblia nos muestra en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20. Se você pode abrir sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Si usted puede abrir su Biblia, vamos a leer juntos. Nos diz a palavra: a saber que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Primeiro ponto desta palavra, irmãos, Deus nos mostra que nós somos embaixadores. Primer punto de esta palabra, Dios nos muestra que somos embajadores. O que é um embaixador? ¿Qué es un embajador? Embaixador é alguém que representa um outro país. Embajador es alguien que representa otro país. Você não pode entrar na embaixada de um outro país, mesmo que essa embaixada esteja no Brasil. Usted no puede entrar a la embajada de otro país, aunque la embajada de ese país esté en Brasil. Se aquele embaixador disser para você, você não pode entrar aqui, você não pode entrar. Si aquel embajador le dice a usted, usted no puede entrar aquí, usted no podrá entrar. Porque aquilo ali não é território brasileiro, aquilo é território do outro país. Porque aquel no es un territorio brasilero, es territorio del otro país. Isso é ser um embaixador. Eso es ser un embajador. Embaixador é eu estar num lugar, mas eu representar um outro lugar. Embajador es estar en un lugar, pero representar otro lugar. Eu posso estar num lugar completamente corrompido, Yo puedo estar en un lugar totalmente corrompido, mas onde estiver a embaixada que eu represento, pero donde esté la embajada a la cual yo represento, naquele lugar a corrupção daquele país não vai mandar. en aquel lugar la corrupción de aquel país no va a mandar. Ali é outra pessoa que manda naquele lugar. Allí es otra persona la que manda en aquel lugar. É a autoridade de quem eu sou embaixador. Es la autoridad de quien yo soy el embajador. Então veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que nós somos embaixadores de Cristo. Entonces vean algo, mis hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros somos embajadores de Cristo. Nós representamos uma vontade diferente da vontade do príncipe deste mundo. Nosotros representamos una voluntad diferente a la voluntad del príncipe de este mundo. Nós estamos aqui para formar um território onde o príncipe deste mundo não mande. Nosotros estamos aquí para formar un territorio donde el príncipe de este mundo no mande. Onde Satanás não tenha domínio. Do- Satanás não tenha domínio. donde Satanás no tenga dominio. Onde o mundo não tenha domínio. Donde el mundo no tenga dominio. Nós somos embaixadores. Nosotros somos embajadores. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Diz a palavra, La palabra nos dice, nós somos embaixadores em nome de Cristo. nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Agora preste atenção, Ahora, presta atención. diz a palavra, continuando, como se Deus exortasse por nosso intermédio. La palabra sigue diciendo, como si Dios exhortase por intermedio de nosotros. Deus está olhando para nós aqui. Dios nos está mirando hoy aquí. E Ele está nos dizendo Y Él nos está diciendo que o que Ele quer que o mundo enxergue em nós que lo que Él quiere que el mundo vea en nosotros não são pessoas como carne e osso, no son personas como de carne y hueso, mas Ele quer que o mundo enxergue a gente como se fosse Ele mesmo exortando este mundo. Él quiere que el mundo nos vea como que si fuese Él mismo exhortando al mundo. Que o mundo olhe para a igreja, veja aquilo ali é algo de Deus. Que el mundo mire a la iglesia y diga, allí es algo de Dios. Ali existe uma vontade que não é daqui. Allí existe una voluntad que no es de aquí. Existe uma vontade que é do céu. Existe una voluntad que es del cielo. Existe um padrão de vida que não é daqui. Existe un padrón de vida que no es de aquí. É uma coisa de fora. Es algo de afuera. Aleluia. Isso é ser embaixador.
Eso es ser embajador. Aleluia. Me chama a atenção, irmãos, Me llama la atención, hermanos, uma palavra una palabra que nos mostra sobre que nos muestra acerca de homem que surgiu un hombre que surgió para mostrar uma vontade para mostrar una voluntad, que não era a vontade que estava na sociedade da sua época. que no era la voluntad que estaba en la sociedad de su época. Quando nós não temos a mente de Cristo, Cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, nós pensamos que para alcançar o mundo, nosotros pensamos que para alcanzar el mundo, a gente tem que fazer aquilo que o mundo gosta, nosotros debemos hacer aquello que al mundo le gusta. porque isso vai atrair pessoas para a igreja. Porque eso va a atraer personas a la iglesia. Aleluia. Mas como nós já vimos hoje de manhã, Pero como ya lo vimos hoy a la mañana, isso vai atrair pessoas para a igreja organizada, eso va a atraer personas a la iglesia organizada, ao templo. al templo. Mas essas pessoas não vão fazer parte da igreja invisível. Pero esas personas no harán parte de la iglesia invisible. E aí nós vamos ter uma igreja organizada, a igreja física, uma igreja que não é uma unidade. Y ahí nosotros vamos a tener una iglesia organizada, una iglesia física, pero esa iglesia no será una unidad. Não adianta nada. De nada sirve. O diabo vai olhar para aquele território El diablo mirará aquel territorio e ele vai dizer que aquilo ali não é uma embaixada. y él dirá, allí no es una embajada. Meu reino está lá dentro. Mi reino está allí adentro. A minha vontade está lá Mi dentro. voluntad está allí adentro. Aquilo ali não me atrapalha. Aquello no me molesta. Aquilo ali até me ajuda. Aquello inclusive me ayuda. Aleluia. Aleluya. Aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, Y la Biblia nos muestra, mis hermanos, Marcos capítulo 1, versículos 3 a 5. Marcos capítulo 1 versículos del 3 al 5. Homem que entendeu que ele era o embaixador, Un hombre que entendió que él era un embajador, João Batista. Juan Bautista. Diz a palavra, voz do que clama no deserto. La palabra nos dice, voz del que clama en el desierto. Preparai o caminho do Senhor. Preparad el camino del Señor. Endireitai as suas veredas. Enderezad sus veredas. Olha só aqui, irmãos. Vean esto, mis hermanos. Apareceu João Batista onde? ¿Dónde apareció Juan Bautista? No deserto. En el desierto. João Batista simplesmente apareceu no deserto. Juan Bautista simplemente apareció en el desierto. Ele não foi num palácio. Él no fue al palacio. Ele não foi lá em Herodes dizer, olha Herodes, vamos fazer uma aliança aqui que a gente vai conversar e eu vou fazer as pessoas te respeitarem, até te adorarem, quem sabe. Él no fue a Herodes y le dijo, mira Herodes, vamos a hacer una alianza y yo voy a decirle a las personas que te respeten e inclusive que te adoren. João Batista tinha uma mensagem que não seria aceita por Herodes. Juan Bautista tenía un mensaje que no fue acepto por Herodes. Ele tinha uma mensagem que não seria aceita pelo mundo. Él tenía un mensaje que no fue acepto por el mundo. E a Bíblia diz que ele surge no deserto. Y la Biblia dice que él surge en el desierto. Quem é que está no deserto, irmão? ¿Quién está en el desierto, hermanos? No deserto não tem ninguém. Não há nadie. No hay nadie. No deserto existem lá, quem sabe, tribos nômades. En el desierto tal vez hayan allí tribus nómadas, Mas poucas pessoas. pero pocas personas. Mas Deus levanta João Batista lá no deserto. Pero Dios levanta a Juan el Bautista allá en el Como desierto, embaixador com uma mensagem que vinha do céu. como embajador con un mensaje que venía del cielo. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Quem sabe alguns olhar para João Batista, o que vai dar desse ministério aí? Tal vez muchos miraban a Juan el Bautista y decían, ¿qué va a resultar de ese ministerio? O que vai acontecer com esse ministério aí com uma mensagem impopular? ¿Qué va a pasar con ese ministerio con un mensaje impopular? Um ministério que não está nas redes sociais. Un ministerio que no está en las redes sociales. Um ministério que não está se misturando com o mundo. Un ministerio que no se integra, no se mezcla con el mundo. Aleluia. Mas João Batista estava lá pregando no deserto. Pero Juan el Bautista estaba ya predicando en el desierto. Voz do que clama no deserto. Voz del que clama en el desierto.
E não era ele que ia, era a mensagem dele que ia. Y no era él el que iba, era el mensaje que él lanzaba el que iba. Era a mensagem dele que atingia e invadia as cidades. Era el mensaje, era su mensaje el que impactaba, invadía las ciudades. Ele estava no deserto clamando. Él estaba en el desierto clamando, Mas a sua mensagem se espraiava pelas cidades de Israel. pero su mensaje se dispersaba por las ciudades de E a Israel. Bíblia nos mostra que o povo ia até João Batista para ser batizado. Y la palabra nos dice que el pueblo iba a Juan el Bautista para ser bautizado. Porque ele era um embaixador. Ele era um embaixador Él era un embajador com uma mensagem que vinha de Deus. con un mensaje que provenía de Dios. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos mostra então, em 2 Coríntios 5, 20, Y la Biblia nos muestra en 2 de Corintios capítulo 20, que também nós, em nome de Cristo, capítulo 5 versículo 20, que Dice así, también nosotros en nombre de Cristo, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. en nombre de Cristo os rogamos pues que os reconciliéis con Dios. Somos portadores de uma mensagem. Somos portadores de un mensaje Que não é nossa, que no es nuestro, uma mensagem que nos foi alcançada. un mensaje que nos fue alcanzado. Agora nós temos um ministério. Ahora nosotros tenemos un ministerio. Deus nos dá agora uma ordem Dios nos da ahora una orden que nós precisamos agora que nosotros debemos ahora levar esta revelação llevar esa revelación para pessoas. para las personas. E aí ele diz: rogamos Y ahí él dice, rogamos que você concilieis. que os reconciliéis. Aleluia. O que é rogar? ¿Qué es rogar? Rogar, irmãos, é quando eu me dirijo a alguém que é superior a mim. Rogar es cuando yo me dirijo a alguien que es superior a mí. Uma carta rogatória é uma carta que é alguém que é superior a mim. Una carta rogatoria es una carta a alguien que es superior a mí. A forma de nós agirmos, a forma de nós trabalharmos, La forma en que nosotros debemos actuar, la forma en que debemos trabajar. a Bíblia nos mostra que tem que ser como servos. La Biblia nos muestra que debemos ser como siervos. O que é um servo? ¿Qué es un siervo? Servo é alguém que não tem direitos. Siervo es alguien que no tiene derechos. É alguém que procura fazer uma vontade que não é a vontade dele. Es alguien que busca hacer una voluntad que no es su propia voluntad. Aleluia. Agora veja que interessante aqui, irmãos. A Bíblia nos mostra que nós somos embaixadores de Deus. Ahora vean algo interesante. La Biblia nos muestra que somos embajadores de Dios. Nós temos uma mensagem Nosotros tenemos un que mensaje não é a nossa, que no es nuestro, é de Deus. es de Dios. Mas como é que nós vamos alcançar esta mensagem para as pessoas? Pero ¿cómo es que vamos a alcanzar este mensaje a las personas? Sendo servos. Siendo siervos. 1 Coríntios 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 a 22. versículos del 19 al 22. O apóstolo Paulo, ele explica como que ele fazia isso acontecer na prática. El apóstol Pablo explica cómo hacía eso hacer en forma práctica. Diz assim a palavra: La palabra nos dice así. porque sendo livre de todos. Porque siendo libre de todos. O apóstolo Paulo era livre. El apóstol Pablo era libre. Ele era judeu. Él era judío. Ele era cidadão romano. Él era ciudadano romano. Ele estava acima dos seus compatriotas. Él estaba por encima de sus compatriotas. Qualquer soldado romano poderia, ou um pretor romano poderia julgar as pessoas, poderia prender as pessoas. Cualquier soldado romano, cualquier pretor romano podía juzgar a las personas y ponerlas presas. Poderia prender até mesmo sem julgamento. Podía inclusive ponerlas presas sin juicio. Mas se chegasse diante de Paulo, Pero si llegaba delante de Pablo, eles não poderiam tocar em Paulo sem julgamento. ellos no podían tocarlo sin juicio. Quando um fez isso, depois foi lá, se humilhou, pediu perdão, porque ele não poderia ter feito. Cuando uno hizo eso, fue allá y se humilló pidiéndole perdón porque no podría haber hecho eso. Porque Paulo era cidadão romano. Porque Pablo era ciudadano romano. Paulo era muito mais livre do que os judeus da sua época. Pablo era
muchas veces más libre que los judíos de su época. Ele era mais livre que os fariseus. Él era más libre que Ele los era mais fariseos. livre que os saduceus. Él era más libre que los Era mais saduceos. livre que os escribas. Era más libre que los Era mais escribas. livre que os sacerdotes. Era más libre que los Porque ele era sacerdotes. cidadão romano. Él era ciudadano romano. Aleluia. E ele disse assim: eu sou livre de todos. Él dice así: yo soy libre de todos. Mas eu fiz-me escravo de todos. Pero yo me hice esclavo de todos. A fim de ganhar o maior número possível. Con el fin de ganar el mayor número posible. As pessoas entendiam o que ele estava dizendo. Las personas entendían lo que él decía. Paulo tinha respaldando ele o Império Romano. Pablo tenía respaldándolo todo el imperio romano. Ele era de Tarso, uma das grandes cidades daquela região. Él era de Tarsis, una de las grandes ciudades de aquella región. Alguns dizem que Tarso estava possivelmente como a terceira maior cidade do Império Romano daquela região de abrangência. Algunos dicen que Tarso era la tercera ciudad más grande de toda aquella región. Mas ele diz: fiz-me escravo de todos, Pero él dice: yo me hice esclavo de a todos, fim de ganhar o maior número possível. al fin de ganar el máximo número posible. E aí ele diz assim: ó, como é que eu me fiz escravo? Y él dice: pero ¿de Él- qué forma me hice esclavo? Ele começa agora a explicar isso aqui. Ele continua dizendo: então, procedi para com os judeus, Y él comienza a explicar cómo él hizo esto. Y él dice: procedí para con los judíos como judeu. como judío. Que coisa isso aqui, né? Qué extraordinario esto aquí. O judeu tinha um jeitão, El judío tenía su forma. né? A sua cultura, vamos dizer assim. Vamos a decir de alguna forma su cultura. E aí o apóstolo Paulo pensava assim: ó, como é que eu vou agradar o judeu? Y el apóstol Pablo pensaba así: ¿cómo voy a agradar al judío Para alcançar ele. para alcanzarlo? Eu vou me fazer servo, eu vou tentar fazer a vontade dele. Yo me voy a hacer siervo, yo voy a intentar hacer la voluntad de él. Mas tem uma coisa: Pero hay algo. eu sou embaixador de Deus também. Yo también al mismo tiempo soy embajador de Eu Dios. tenho uma mensagem que eu não posso abrir mão. Yo tengo un mensaje del cual no me puedo desapegar. Eu vou me fazer servo deles, Yo me voy a hacer siervo de ellos, mas não vou abrir mão da mensagem. pero no me voy a despojar del mensaje. Aleluia. Às vezes as pessoas não entendem isso aqui, irmãos. A veces las personas no entienden esto. E aí a pessoa pensa assim: ó, para eu ser servo de tudo, eu tenho que fazer tudo que eles querem. Las personas piensan así: para que yo sea siervo de ellos, yo tengo que hacer lo que ellos quieren. Então, olha, lá na minha região as pessoas não gostam de jejuar, não gostam de orar, então eu tenho que ser servo deles, né? Eu tenho que fazer um estilo de igreja aí que as pessoas gostem. Entonces la persona pensará: bueno, allá en mi región a aquellas personas no les gusta ayunar. Entonces yo tengo que amoldarme a esa forma y hacer lo que a ellos les gusta. Se você faz isso, você vai estar sendo servo dessas pessoas, Si usted hace eso, está siendo siervo de esas mas personas, você não vai estar sendo embaixador de Deus. pero no estará siendo embajador de Dios. E você não vai estar sendo servo de Deus também. Y al mismo tiempo no estará siendo siervo de Dios también. Em primeiro lugar, Paulo era servo de Cristo. En primer lugar, Pablo era siervo de Cristo. Ele é embaixador de Deus. Él era embajador de Dios. Onde ele chegava, as pessoas viam Deus na vida dele. Donde él llegaba, las personas veían a Dios en su vida. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra que certa vez La Biblia nos muestra que en cierta oportunidad, que alguns homens queriam expulsar um demônio de alguém. que ciertos hombres querían expulsar un demonio de alguien. Eram 7 filhos de Seva, que se proclamava lá sacerdote religioso. Eran 7 hijos de Serbia, uno que se declaraba sacerdote religioso. E aqueles homens então disseram, aqueles demônios que estavam no homem disseram para aqueles homens: eu sei quem é Paulo. Aquellos demonios que estaban en aquel nombre dijeron: yo sé quién es Pablo. Mas vocês, quem vocês são? Pero ¿quién son ustedes? Nós sabemos. Nosotros no sabemos. Nós sabemos, conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes no los Oh, conocen. aleluia. Quem que eram aqueles demônios? ¿Quién eran aquellos demonios? Aqueles demônios que estavam no mundo espiritual. Aquellos demonios estaban en el mundo espiritual. Eles estavam enxergando quem era Paulo. Ellos veían quién era Pablo. Aleluia, aleluia. Diante de milhões de pessoas, eles enxergavam que em algum lugarzinho tinha alguma coisa que o domínio deles não alcançava. Entre millones de personas ellos veían en que en algún lugarcito su dominio no llegaba.
Era na vida de Paulo. Y era la vida de Pablo. Ali tinha um embaixador, Allí había un embajador, alguém que se fazia de servo, alguien que se hacía de siervo, mas para manifestar a vontade de Deus. pero para manifestar la voluntad de Dios. E ele continua dizendo: eu me fiz como os judeus para ganhar os judeus. Él sigue diciendo, yo me hice para con los judíos, para ganar a los judíos. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para los que viven bajo la ley, como si yo mismo así viviese. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Para ganar a los que viven bajo la ley. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aunque yo no esté bajo la ley. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse. A los sin ley, como si yo mismo fuese. Não estando sem lei para com Deus. No estando sin ley para con Dios. Mas debaixo da lei de Cristo. Pero debajo de la ley de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Para ganar a los que viven fuera del régimen de la ley. Fiz-me fraco. Me hice débil. Para com os fracos. Para con los débiles. Com o fim de ganhar os fracos. Con el fin de ganar a los débiles. Fiz-me tudo para com todos. Me hice todo para con todos. Com o fim de, por todos os modos, con el fin de que por medio de todos los modos salvar alguns. salvar a algunos. Essa era a vida de Paulo. Esa era la vida de Isso Pablo. é a vida de um servo. Esa es la vida de un siervo. O servo, ele olha para outra pessoa e ele diz assim: eu não tenho direitos. Siervo mira a otra persona y dice, yo no tengo derechos. Aleluia. Aleluya. E ele servia, ele ajudava, Y él servía, él ayudaba, mas ele nunca deixava de ser embaixador de Deus. pero él nunca dejaba de ser embajador de E Dios. ele era um servo de Cristo. Y él era un siervo de Cristo, Servo de Deus. siervo de Dios. Ele se autodenominava servo de Deus. Él se autodenominaba siervo de Dios. Aleluia. Agora veja, irmãos, Ahora observe esto, mi hermano. nós começamos a entender aí Nosotros a partir de aquí comenzamos a entender no que se constitui a igreja de Deus. en qué se constituye la iglesia de Dios. A igreja de Deus se constitui em um lugar onde a vontade de Deus está. La iglesia de Dios se constituye en un lugar donde la voluntad de Dios está. E também a igreja se constitui em lugar de pessoas que abrem mão da sua vontade. Y la iglesia de Dios también se constituye en un lugar, en personas que se despojan de su propia voluntad. Para que a vontade de Deus esteja nelas. Para que la voluntad de Dios esté en ellas. Isso é igreja. Eso es iglesia. Aleluia. Alguém pode pensar assim, irmãos, como é que a gente pode fazer? Alguien puede pensar así, ¿cómo es que podemos hacer? Né, que relação que tem com o céu nós temos aí roupas decentes? ¿Qué relación tenemos con el cielo? Nosotros tenemos ahí ropas decentes. Que relação tem com o céu e obedecer à liderança? ¿Qué relación tiene con el cielo obedecer a los líderes? Em coisas que são não relacionadas à vida espiritual. En cosas que no se relacionan a la vida espiritual. Lá no céu não vai ter roupa. Allá en el cielo no habrá ropas. Lá no céu vão ser como os anjos. En el cielo seremos como los ángeles. Né? Por que a irmã precisa usar saia comprida? Entonces, ¿por qué la hermana debe usar su pollera larga? Por que a irmã precisa ter seus cabelos longos? ¿Por qué la hermana debe tener sus cabellos crecidos? Por que o homem precisa andar decentemente? ¿Por qué el hombre debe andar decentemente? Eu vejo duas razões, irmãos, principais, podemos falar muito sobre isso, mas duas razões principais que são afeitas à igreja. Nosotros podemos hablar mucho acerca de esto, pero veo dos razones principales. Em primeiro lugar, En primer lugar, Deus está criando pessoas Dios quiere a personas que tenham a sua vontade submissa completamente a Ele. que tengan su voluntad sometida completamente a Él. É isso que vai levar alguém para o céu. Es eso que va a llevar a alguien al cielo. Aleluia. Por que você anda decentemente? ¿Por qué usted anda decentemente? Por que você anda na simplicidade? ¿Por qué usted anda de una forma simple? Por que você anda submisso àquilo que a igreja estabelece como um organismo de Deus? ¿Por qué usted se somete a algo que la iglesia establece como un organismo de Dios? Porque a sua vontade está submetida a Ele. Porque su voluntad está sumisa a Él. E é esta alma que submete a vontade a Deus que vai entrar no céu. Y es esta alma que se somete a la voluntad de Dios la que va a entrar al cielo. Deus está nos dando exercício de servos. Dios nos está ejercitando como siervos. Deus está nos ensinando a como abrir mão da nossa vontade. Dios nos está enseñando
enseñando a despojarnos de nuestra voluntad. Porque se nós não aprendermos a agir dessa forma, Porque si nosotros no aprendemos a actuar de esa não forma, haverá lugar para nós lá. no habrá lugar para nosotros allá. Aleluia. Às vezes tem pessoas, irmãos, que elas têm dificuldade em ser serva. A veces hay personas que tienen dificultades para ser siervos. Elas não gostam de se submeter, No les gusta someterse, porque elas procuram racionalizar porque ellas buscan racionalizar com a sua vontade, por medio de su com o voluntad, seu pensamento. su pensamiento. E aí ela vai fechando o espaço da sua vida para receber a vontade de Deus. Y ahí ella va cerrando el espacio de su vida para recibir la voluntad de Dios. Obviamente, meus irmãos, Queda claro, mis hermanos, que para submeter a nossa vontade a Deus, que para someter nuestra voluntad a Dios, nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria vontade. nosotros no podemos hacer eso por medio de nuestra propia voluntad. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Nosotros necesitamos la acción del Espíritu Santo en É nuestras Deus vidas. que faz isso acontecer em nós. Es Dios que hace que eso suceda en nosotros. Aleluia! Aleluya. Como ministrou o pastor Dorival, nós temos que estar aos pés de Cristo e Ele vai nos levar a isso. Como ministró Pastor Dorival, nosotros debemos estar a los pies de Cristo y Él nos conducirá a esto. Mas nós precisamos saber de uma coisa: eu preciso disso. Pero nosotros debemos entender algo. Yo necesito eso. Eu preciso ser assim. Yo necesito ser así. Oh, aleluia. Aleluya. Todos conhecem a oração do Pai Nosso. Todos conocen la oración del Padre Nuestro. Faça-se a tua vontade. Hágase tu voluntad. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que Deus quer isso para mim. Yo tengo que entender que Dios quiere eso para mí. E eu tenho que orar para que isso aconteça na minha vida. Y yo debo orar para que eso pase en mi vida. Deus, eu quero ser servo. Dios, yo quiero ser siervo. Eu quero, Deus. Yo quiero, Dios. Eu quero. Yo quiero. Eu quero estar na tua presença. Yo quiero estar en tu presencia. Eu tenho que orar. Yo debo orar. Eu tenho que orar. Yo debo orar. Eu tenho que orar. Yo debo orar. Eu não consigo fazer por minha força. Yo no lo puedo hacer por medio de mi fuerza. Mas quando eu clamo a Deus, Pero cuando yo clamo a Dios, Deus começa a se mover na minha vida. Dios comienza a moverse en mi E vida. alguma coisa começa a acontecer. Y algo comienza a pasar. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Isso é igreja, irmãos. Eso es iglesia, mis hermanos. Agora alguém pode perguntar, mas por que existe igreja? Qual é o objetivo da igreja? Ahora alguien se puede preguntar, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Em primeiro lugar, irmãos, a igreja existe propósito eterno. En primer lugar, mis hermanos, la iglesia existe en un propósito eterno. É algo muito além desta terra. Es algo que va mucho más allá de esta tierra. Aleluia. Aleluia. Se nós olharmos no relato da criação, Si nosotros nos ponemos a mirar el relato de la creación, nós vamos ver lá que no princípio criou Deus os céus e a terra. nosotros vamos a ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que princípio é esse? ¿En qué principio fue ese? Se Deus é eterno, Ele não é criado. Si Dios es eterno, Él no es creado. Em que princípio Deus criou os céus e a terra? ¿En qué principio creó Dios los En- cielos y la tierra? É quando Ele estava criando alguma coisa. Es cuando Él estaba creando algo. Deus diz assim: eu vou criar alguma coisa. Dios dice así, yo voy a crear algo. E aí no princípio desse propósito, Y ahí en el principio de ese propósito, Ele criou os céus e a terra. Él creó los cielos y la tierra. Mas o que Ele estava criando? ¿Pero qué Él estaba creando? Alguma coisa Ele tinha em mente. Algo Él tenía en mente. E Ele precisou criar alguma coisa para iniciar esse projeto. Y Él debió crear algo para dar inicio a ese proyecto. Então lá no princípio desse grande projeto, Ele criou uma coisa. Entonces allá al comienzo de ese gran proyecto, Él creó algo Chamado céus e terra. llamado los cielos y la tierra. Mas esse não era o objetivo final dele. Pero ese no era el objetivo final de Él. Isso aí era um substrato. Eso era un sustrato.
Era matéria-prima Era la materia prima necessária necesaria para que alguma coisa maior viesse a ser criada. para que algo más grande viniese a ser creado. Isso foi só no princípio. Eso fue solamente el principio. Deus criou os céus e a terra. Dios creó los cielos y la tierra. Mas o que era que ele estava criando? Pero ¿qué él estaba creando? Aleluya. Oh, aleluia. O que é que ele estava criando? ¿Qué él estaba creando? Que ele precisou criar os céus e a terra para isso. ¿Por qué él necesitó crear los cielos y la tierra para esto? Aleluia. A Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 11. La Biblia nos muestra en Efesios capítulo 3 versículos del 8 al 11. Diz assim a palavra: a mim, La palabra nos dice: a mí, o menor de todos os santos, el menor de todos los santos, me foi dada esta graça al cual le fue dada esta gracia de pregar aos gentios o evangelho de predicar a los gentiles el evangelio das insondáveis riquezas de Cristo de las insondables riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério y de manifestar cuál es la dispensación del misterio desde os séculos desde los siglos ocultos em Deus. ocultos en Dios. Aleluya. Você sabe o que significa isso, irmãos? ¿Usted sabe qué significa esto, mi hermano? Existia algo na mente, no coração de Deus Existía algo en la mente, en el corazón de Dios que ninguém conhecia. que nadie conocía. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Desde el siglo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios. Quanta coisa se passou na eternidade. Tantas cosas que pasaron en las eternidades. Mas existia algo que ninguém conhecia. Pero había algo que nadie conocía, Estava na mente de Deus. que estaba en la mente de Dios. E chega o momento que ele diz: agora eu vou começar a criar. Y llega el momento que él dice: ahora voy a empezar a crear. E aí no princípio deste momento ele diz: eu vou criar os céus e a terra Y agora. entonces al principio de ese momento él dice: yo voy a crear los cielos y la tierra. A criação dos céus e a terra foi só o princípio do projeto. La creación de los cielos y la tierra fue solo el comienzo del proyecto. E a Bíblia continua dizendo então: E a quem criou, oculto em Deus, quem criou todas as coisas. Y la Biblia sigue diciendo que oculto en Dios, el cual creó los cielos y la tierra. Criou todas as coisas. Para quê? Creó todas las cosas, ¿para qué? Agora a gente vai ver por que tudo foi criado. Ahora vamos a ver por qué todo fue creado. Por que lá no princípio desse projeto Deus criou os céus e a terra? Porque allá al comienzo de este proyecto, al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Foi criado para que pela igreja Fue creado para que por la iglesia a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. la multiforme sabiduría de Dios se haga conocida. Pela igreja. Por la iglesia. Agora nós entendemos qual é o mistério. Ahora nosotros entendemos cuál es el misterio. O mistério de Efésios 5:32, grande é este mistério. El misterio de Efesios 5:32, grande es este misterio. Estava oculto em Deus. Estaba oculto en Dios. Aleluia. 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 Aleluia.
para que pela igreja para que por la iglesia a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. la multiforme sabiduría de Dios se haga conocida. Agora, Ahora, aleluya. Deus está mostrando isso agora. Dios está mostrando eso ahora. Isso já está acontecendo. Eso ya está pasando. Deus está mostrando aqui agora. Dios está mostrando eso ahí, aquí ahora. O mundo espiritual está observando. El mundo espiritual está observando. O rabaranda rabashore karanda raparaga rabaraba 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 rabaraba. O rekarama shora bakare borodo borogo rigaraga shora baraga rabaraba sharabara. Para que pela igreja Para que por la iglesia a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. la multiforme sabiduría de Dios se haga conocida. Agora, Ahora, agora, Ahora! agora, Ahora! agora, ahora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. para los principados y potestades en los lugares celestiales, Segundo o eterno propósito. según el eterno propósito. Orikarama sharabakaraba karaba. Oh, aleluya. Você entendeu o que está acontecendo aqui, irmão? Usted puede entender lo que está pasando aquí, mi hermano. Oh, aleluya. Aleluya. Rabaraka shore karama raba rega raba 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 raga rega raba 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 raba. Orikaranda rama shore karaba raba raba raga raba raba. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Según el eterno propósito que estableció en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluia. Propósito eterno. Propósito eterno. Por que é eterno? ¿Qué significa eterno? Porque ele não é humano. Porque Él no es humano. Ele está em Deus. Está en Dios. Oh, aleluia. Propósito eterno. Propósito eterno. Que estava na mente de Deus. Que estaba en la mente de Dios. Aleluya. Aleluia. Propósito eterno. Propósito eterno. Propósito eterno, irmão. Propósito eterno. A criação teve início, mas o propósito não teve. A Eternidade é uma coisa que não tem início nem fim. La creación tuvo un principio, pero el propósito de Dios es eterno. Y eterno no tiene principio ni fin.
Se coloque em pé um minuto, irmão. Se coloque em pé. Colóquense en pie un minuto, mis hermanos. Vamos glorificar a Deus por um minuto. Glorifica a Deus por um minuto. Rabaranda raga rega rabashure garanda raga rega rabarega rabaraba. Oranda rabarega raga sharra karamasto rega 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 rabaraba. Oreganda ramasturiando riga 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 raga raga rabaga raba riga raba raga shtura baraba. Aleluia. Aleluia. Aleluia, podem sentar. Aleluya, pueden tomar sus asientos. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nos diz a palavra: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según su voluntad, a fim de sermos para louvor da sua glória. con el fin de ser para la alabanza de su gloria. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nosotros, los que de antemano esperamos en Cristo. Aleluia. A Bíblia nos mostra, irmãos, La Biblia nos muestra, hermanos, algumas pequenas coisinhas do que isso significa no mundo espiritual. algunas pequeñas cositas que eso significa en el mundo espiritual. Apocalipse 17, versículo 14, Apocalipsis 17, 14. nos diz a palavra: La palabra nos dice: pelejarão eles contra o Cordeiro, pelearán ellos contra el Cordero, e o Cordeiro os vencerá, pero el Cordero los vencerá, pois é Senhor dos senhores pues Él es Señor de señores e o Rei dos reis. y Rey de reyes. Vencerão também Y también vencerán os chamados, los llamados, os eleitos. escogidos. Quem é que vai vencer? Os chamados e escolhidos. Los que vencerán serán los llamados y escogidos. Y fiéis. E fiéis que se acham com Ele. Y fieles que están con Él. Aleluia. Isso é o que vai acontecer no mundo espiritual, Eso es lo que sucederá en el mundo espiritual. que os principados e potestades estão vendo. Lo que los principados y potestades están viendo. Eles estão enxergando Ellos están mirando esse caminho sendo construído. este camino siendo construido. E ele sabe que vai chegar até o final. Y ellos saben que llegará al final. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. E a vós outros, Y a vosotros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. que estabas muertos en delitos y pecados. Você estava morto. Yo estaba muerto. O pecado tinha te matado. El pecado me había matado. Aleluya. Mas Deus pega uma coisa morta, Pero Dios toma algo muerto vos deu vida y nos dio vida juntamente com Ele. juntamente con Él, Perdoando todos os nossos delitos, perdonando todos nuestros delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, habiendo cancelado el acta de deuda que era contra nosotros.
Você está enxergando, irmãos, o que Deus está fazendo? ¿Usted está viendo lo que Dios está haciendo? Deus pega um morto cheio de dívida. Dios toma un muerto lleno de deudas, Sem chance de ressuscitar. sin ninguna chance de resucitar, Sem chance de viver. sin chances de vivir, Porque ele merecia a morte. porque él merecía la muerte. Aí ele pega e dá vida para aquele morto. Entonces él toma y le da vida a ese muerto. E aquela dívida que fez com que aquele morto tivesse morrido, Y aquella deuda que hizo con que aquel muerto muriese, ele pega e rasga. él toma y la raja, la rompe. E ele diz agora a motivação de morte não existe mais. Ahora él dice, la motivación de la muerte no existe más. Aleluya. Porque foi rasgado. Porque fue roto. Tu tinha morrido porque tinha uma dívida contra ti. Estaba muerto porque tenía una deuda en contra de mí. E essa dívida tinha te matado. Y esa deuda me había matado. Mas Deus deu vida. Pero Dios dio vida E rasgou a dívida. y rompió la deuda. Oh, aleluya. O rabaranda ramacharra caranda rabarabarabarabacharra. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Habiendo cancelada esa acta de deuda que nos era contraria, e que constava de ordenanças, la cual constaba de ordenanzas, a qual nos era prejudicial. la cual nos era perjudicial. Por causa dela a gente tinha morrido. Aleluya. A causa de ella habíamos muerto. Removeu inteiramente. Quitó íntegramente, encravando-o na cruz. clavándola en la cruz. Agora olha que coisa linda isso aqui, irmão. Miren qué cosa linda esto, mis hermanos. Deus olha para todo o trabalho que o diabo fez. Dios mira para todo aquel trabajo que él ya hizo. O diabo, El diablo mira para todo aquel trabajo não, que él ya hizo. Deus mira para o trabalho que o diabo havia hecho. Dios mira todo el trabajo que el diablo había hecho. Aleluia. E aí continua a palavra, diz assim, ó, despojando Y la palabra sigue diciendo, despojando os principados e as potestades. a los principados y a las potestades. Publicamente o expôs ao desprezo. Y lo expuso públicamente al desprecio. Eternidades. De eternidades. 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 Olhem eternidades. Miren las eternidades. Olha o que eu fiz. Miren lo que hice. O desprezo daquele que achava que era alguma coisa. El desprecio de aquel que se consideraba algo. Ninguém pode contra a minha vontade. Nadie puede contra mi voluntad. Nada pode contra a minha vontade. Nada puede contra mi voluntad. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Yo soy soberano sobre todas las cosas. Aquele que um dia se levantou contra a minha vontade Aquel que un día se levantó contra mi voluntad está miseravelmente humilhado, desprezado. está miserablemente humillado y despreciado. Porque eu expus publicamente ele ao desprezo. Porque yo lo expuse públicamente el Eu desprecio. mostrei ele para os principados e potestades. Yo lo expuse para los principados y potestades. Para as eternidades. Para las eternidades. Está demonstrado Está demostrado a minha vitória mi victoria por meio da igreja. por medio de la iglesia. A Bíblia diz, irmãos, que na conclusão de tudo,
La Biblia nos dice, mis hermanos, que la conclusión de todo, desse projeto por meio da igreja, de ese proyecto por medio de la iglesia, na conclusão dessa fase, en la conclusión de esa fase, vão ser criados novos céus e nova terra. serán creados nuevos cielos y nueva tierra. Mas uma coisa não vai existir nesses lugares. Pero una cosa no existirá en esos lugares. Tem uma coisa que não vai existir, que existe hoje e não vai existir nos novos céus, novas terras que serão criados. Existe algo que hoy existe, pero que no existirá en los cielos nuevos y tierra nueva que serán creados. Uma coisa chamada pecado. Algo llamado pecado. Lá habitará somente o quê? Justiça. Allá solamente entrará la justicia. Mas como que isso aconteceu? Pero ¿cómo pasó esto? Mas como? Pero ¿cómo? Os principados e potestades olhando, Los principados y potestades mirando. as eternidades, se tivessem olhos, quem sabe, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus, as eternidades estão observando. Las eternidades si tuviesen ojos tal vez, porque Dios de eternidad en eternidad Él es Dios y las eternidades observando. Nós enxergamos o pecado no céu, Nosotros vemos el pecado, a iniquidade lá no céu. la iniquidad Nós- allá en el cielo. Nós vimos iniquidade no universo. Nosotros vemos la iniquidad en el universo. Nós vimos o pecado no universo. Nosotros vemos el pecado en el universo. E agora não existe mais. Y ahora ya deja de existir. Só existe novo céu e nova terra onde habita a justiça. Solo hay cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Um projeto por meio da igreja. El proyecto por medio de la iglesia. Aleluia. Aleluia. Uma igreja que venceu o pecado. Una iglesia que venció al pecado. Uma igreja que, tendo a possibilidade de rejeitar Deus, aceitou Deus. Una iglesia que teniendo la posibilidad de rechazar a Dios, aceptó a Dios. Uma igreja que tinha uma vontade própria, mas ele diz assim: a vontade de Deus é maior do que a minha, eu submeto a minha vontade a ela. Una iglesia que teniendo una voluntad propia dice la voluntad de Dios es más grande que la mía y yo someto mi voluntad a Dios. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que essa igreja Y la Biblia nos muestra, mis hermanos, que esa iglesia vencedora, vencedora, que Jesus disse para ela assim, ó, ao que vencer, y que a la cual Jesús le dijo, al que venciere, vai sentar comigo no meu trono. se sentará conmigo en mi trono. Aleluya. A Bíblia nos mostra 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. La Biblia nos muestra en 1 de Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3. Ou não sabeis que os santos ¿O acaso no sabéis que los santos hão de julgar o mundo? han de juzgar al mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, Si el mundo deberá ser juzgado por vosotros, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? ¿acaso sois indignos de juzgar las cosas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? ¿No sabéis que habremos de juzgar a los propios ángeles? Quanto mais as coisas desta vida. Cuanto aún más las cosas de esta vida. Nós vamos julgar os próprios anjos. Nosotros juzgaremos a los propios ángeles. Oh, aleluya. Aleluia. Oh, aleluya. Anjos que um dia se rebelaram contra a vontade de Deus. Ángeles que un día se rebelaron contra la voluntad de Dios. Quiseram fazer prevalecer a sua vontade. Quisieron prevalecer su voluntad. Um dia eles vão chegar diante de pessoas Un día ellos llegarán delante de personas que também tinham vontade própria, que también tenían voluntad propia, que também poderiam rejeitar a vontade de Deus. que también podrían haber rechazado la voluntad de Mas elas Dios. disseram: nós abrimos mão de nossa vontade própria. Pero ellos dijeron, nosotros nos despojamos de nuestra propia voluntad. E por isso nós temos autoridades para julgar os anjos. Es por eso que tenemos autoridad para juzgar a los Por ángeles. isso nós estamos em Cristo. Por eso estamos en Cristo. Oh, aleluya. E agora nós passamos para o terceiro propósito para o qual Deus criou a igreja. Y ahora pasamos al tercer propósito por el cual Dios creó la iglesia. Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23. Efesios capítulo 1 versículos 22 y Diz assim a 23. palavra: e pôs todas as coisas debaixo dos pés.
Y la palabra nos dice así, y colocó todas las cosas debajo de sus pies. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Para ser el cabeza sobre todas las cosas. o deu à igreja. O Os- deu à igreja, Lo dio a la iglesia, a qual é o seu corpo. la cual es su cuerpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. La plenitud de aquel que todas las A cosas, tudo enche a todo llena em todas as coisas. en todas las cosas. Isso é a igreja. Eso es la iglesia. A igreja é corpo La iglesia es el cuerpo e Jesus é cabeça. y Jesús la cabeza. Corpo e cabeça formam uma coisa que nós chamamos de unidade. Cuerpo y cabeza forman algo que nosotros llamamos unidad. Unidade. Unidad. Aleluia. Aleluia. Corpo e cabeça formam uma coisa que é unidade. E quando essa unidade existe, Cuerpo y cabeza forman algo llamado unidad. Y mientras esa cabeza existe, essa unidade, perdón, esa a unidad existe. a Bíblia diz então que é plenitude La Biblia dice entonces que la plenitud daquele que a tudo enche de aquel que todo lo llena em todas as coisas. en todas las cosas, Isso aí se manifesta. en eso se manifiesta. A cabeça La cabeza com o corpo. con el cuerpo. Imagine uma coisa, irmãos, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Imagínense esto, mis hermanos. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Colocó todas las cosas debajo de sus pies o para deu à ser igreja. cabeza sobre todas las cosas y los dio a la iglesia. Por que a igreja é o corpo de Cristo? ¿Por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo? Por que ela faz parte dessa plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Porque ella hace parte de esta plenitud de aquel que a todo llena en todas las cosas. Será que nós teríamos condições de ser isso? ¿Será que nosotros tenemos condiciones de ser eso? Não. No. Por que isso existe? ¿Por qué eso existe? Está sendo construído. Está siendo construido. O segredo está na unidade com a cabeça. El secreto está en la unidad con la cabeza. É a unidade com a cabeça. Es la unidad con la cabeza. Sabe o que acontece, irmãos, quando o nosso corpo está unido com a cabeça? ¿Saben lo que sucede cuando nuestro cuerpo está unido a la cabeza? Acontece uma coisa chamada vida. Sucede algo llamado vida. 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 Você corta a cabeça de alguém, o que acontece com aquela pessoa? Si usted le corta la cabeza a alguien, ¿qué le pasa a ese alguien? Ela morre. Ella muere. Não se mexe, Ya no se mueve. não sente, Ya no não siente. escuta, Ya no oye. não vê. No ve. Pode cortar qualquer parte do corpo. Puede cortar cualquier parte del cuerpo. Ele fica sem aquela parte do corpo. Él va a quedarse sin aquella parte del cuerpo. Vai sofrer. Va a sufrir. Mas se corta a cabeça, Pero si corta la cabeza, acabou a vida. se terminó la vida. Aleluia. Agora, irmãos, quando existe cabeça, Ahora, hermanos, mientras existe el cabeza, a vida acontece. la vida sucede. Quando a igreja, irmãos, quando a igreja organizada, Cuando la iglesia organizada, nós já estudamos pela manhã aqui, numa igreja organizada, nosotros ya estudiamos hoy por la mañana, cuando la iglesia organizada, pode haver dentro dessa igreja puede haber dentro de esa iglesia uma parte que faz parte da igreja invisível, una parte que hace parte de la iglesia invisible, mas outra que não faz parte. pero otra que no hace parte. Então, a cabeça não é a cabeça de toda aquela igreja. Entonces la cabeza no es la cabeza de toda aquella iglesia. Aquela igreja vai andar assim meio mancando. Aquella iglesia va a andar así media E geralmente a parte do corpo, irmãos, que não anda, puxa que anda. y generalmente, mis hermanos, la parte que no anda
arrastra la parte que anda. E a igreja não consegue caminhar. Y la iglesia no logra caminar. A cabeça existe, La cabeza existe, mas uma parte daquilo que deveria ser corpo não é corpo. pero una parte de aquello que debería ser cuerpo no es cuerpo. Uma parte é cadáver. Una parte es un cadáver. É uma parte viva arrastando um cadáver. Es una parte viva arrastrando un cadáver. E Deus quer fazer aquela igreja correr, Y Dios quiere que la iglesia corra, mas Ele não consegue. pero ella no puede. Ele dá ordem. Él da la orden. O cérebro dá ordem. El cerebro da la orden. Mas aquele corpo da igreja física não consegue se movimentar. Pero el cuerpo de la iglesia física no se puede mover. Mas quando todo mundo é igreja invisível, quando todo mundo é corpo vivo, Cuando todos son iglesia invisible, cuando todos son cuerpo vivo, a cabeça dá uma ordem la cabeza da una e orden o corpo sai correndo. y el cuerpo sale corriendo. O corpo se move. El cuerpo se mueve. O corpo faz milagres. El cuerpo hace O milagros. corpo fala novas línguas. El cuerpo habla en nuevas O lenguas. corpo profetiza. El cuerpo profetiza. O rebacaranda ramachurianda ramaragaramasharama. O que você tem sido na igreja, no Ministério Restauração? ¿Quién usted ha sido en la iglesia, en el ministerio de Você restauración? tem sido corpo vivo ou tem sido cadáver? ¿Usted ha sido cuerpo vivo o ha sido cadáver? Você é só chamado ou você também é escolhido? ¿Usted es solo llamado o también es escogido? Aleluia. As 5 nécias, irmãos. As 5 virgens nécias Las 5 vírgenes insensatas quase fizeram com que as 5 prudentes não entrassem no noivo, com o noivo. casi lograron hacer con que las 5 prudentes no entraran a la boda. Elas estavam lá sem azeite. Ellas estaban sin aceite E disseram para as prudentes: y le dijeron a las prudentes: nos dá o azeite de vocês. danos de vuestro aceite. Mas as prudentes sabiam Pero las prudentes sabían que elas precisavam do azeite delas. que ellas necesitaban del E aceite. elas disseram: não. Y ellas dijeron: no. Se nós dermos o azeite, nós vamos morrer com vocês. Si nosotros les damos nuestro aceite, nosotros vamos a morir junto a ustedes. E disseram então para as nécias: Y le dijeron entonces las necias: vão comprar naquele que vende. id y comprad más bien al que vende. Azeite se compra. El aceite se compra. Salvação é de graça, mas o azeite é comprado, há que ter esforço. La salvación es gratuita, pero el aceite hay que comprar, hay que hacer el esfuerzo. O reino de Deus é para aqueles que se esforçam. El reino de Dios es para aquellos que se É esfuerzan. para aqueles que têm propósito. Es para aquellos que tienen propósito. O rabai carrando regaramachanda rai rabaragacharabahai. Aleluia. A igreja organizada tinha 10 virgens, mas a igreja invisível tinha 5. La iglesia organizada tenía 10 vírgenes, pero la iglesia invisible tenía solo 5.
As primeiras 5 até faziam parte, Las primeras 5 inclusive hacían parte, mas elas deixaram morrer. pero dejaron morir. Elas não conseguiram comprar azeite suficientemente. Ellos no pudieron comprar aceite en E suficiencia. perderam seu lugar no corpo invisível. Perdieron su lugar en el cuerpo invisible. Aleluia. Aleluia. João capítulo 17, versículo 9, irmãos. San Juan capítulo 17, versículo 9. Diz a palavra, La palabra nos dice, a chamada oração sacerdotal de Jesus. la llamada oración sacerdotal de Jesús. É por eles que eu rogo. Ruego por ellos, Não rogo pelo mundo, no ruego por el mundo, mas por aqueles que me deste, pero por aquellos que me diste, porque são teus. porque son tuyos. Jesus não estava olhando para o mundo, Jesús no estaba mirando al mundo, ele estava olhando para a igreja. Él estaba mirando a la iglesia. Senhor, eu estou olhando, Deus Pai, eu estou olhando para o projeto. Él estaba orando a Dios Padre por el proyecto. Oh, aleluia. A palavra nos mostra, irmãos, que Deus, quando criou o homem, La palabra nos muestra que Dios, cuando creó al hombre, Deus criou uma terra inteira. Dios creó toda una tierra. São, alguns dizem, 7 sextilhões de toneladas. É uma quantidade que a gente não consegue pensar. Algunos hablan de 7 trillones de toneladas. Es algo que... É, sextilhões. É uma Sextillones. nem Es algo consegue que no contar. cabe en la mente. De toneladas. De toneladas. Mas Deus pegou um pouquinho. Pero Dios tomó un poquito. Aleluia. O projeto dele não era com toda a terra. El proyecto de Él no era con toda la tierra. Era com alguma coisa que ele ia tirar daquela terra. Era con algo que Él quitó de aquella tierra. Oh, aleluia. Quem sabe, se aquele montinho de terra pudesse falar, Tal vez aquel montoncito de tierra pudiese hablar. ele ia dizer assim: não, eu quero estar junto com o resto. Él tal vez diría, yo quiero estar junto a los demás. Tá todo mundo feliz aí pela volta. Están todos felices ahí en derredor. Tá dando fruta, né? Dando nutrição para uma árvore dar fruta. Uno está dando nutrición para que un árbol dé frutos. O outro está sendo ali o barro do rio. Otro está haciendo tal vez el barro del río. E agora só eu aqui. Y ahora yo solo aquí. Só eu sendo trabalhado por Deus. Yo solo siendo trabajado por Dios. Só eu sendo amassado. Solo yo siendo amasado. Só eu. Solo yo. Olhei para as outras igrejas. Mira para esas iglesias. Vivendo no pecado. Vivendo no pecado. Viviendo del pecado. Vivendo no liberalismo. Viviendo del liberalismo. E dizendo que está tudo bem. Y diciendo está todo bien. Nos atirando pedras. Lanzando piedras. E só nós aqui sendo amassados. Y nosotros aquí, solos siendo amasados. Aleluia. Mas aquele montinho de barro, Pero aquel montoncito de barro, quando chega nas mãos de Deus, cuando llega a las manos de Dios, ele começa a tomar uma forma Él comienza a tomar una forma que não existia na terra ainda. que aún no existía en la tierra. Aleluia. Quem sabe os outros torrões de barro olhavam para aquele negócio, mas que coisa bem feia isso.
Tal vez los otros torrones de barro miraban aquel pedacito y decían, qué cosa fea esa. Onde é que está a raiz? ¿Dónde está la raíz? Onde é que está aí a coisa que vai dar nutrição para as árvores? ¿Dónde está aquello que dará nutrición a los árboles? É tudo desengonçado. Está todo sin forma. Uma coisa para cá, outra para lá. Una cosa para acá, otra para allá. Aleluia. O renovo de Deus El renuevo de Dios é como a raiz de uma terra seca. es como la raíz en una tierra Não seca. tem beleza nem formosura. No tiene belleza ni hermosura. Olhávamos para ela La mirábamos, e não tinha nada que agradasse. no tenía nada que nos agradase. Essa é a figura da cabeça. Esa es la figura de la O cabeza. corpo não pode ser muito diferente dela. Y el cuerpo no puede ser diferente de Se a ella. cabeça não tem beleza nem formosura, Si la cabeza no tuvo belleza ni se hermosura, os homens olham para ela los hombres miraban a ella e não conseguem encontrar alguma coisa que agrade a eles, y no veían algo que les agradara. não conseguem encontrar na cabeça algo que agrade a concupiscência da carne, No lograban ver en la cabeza algo que agrade la concupiscencia a la eles têm carne. que olhar para o corpo Ellos deben mirar al cuerpo e enxergar a mesma coisa. y ver lo mismo. Aleluia. É uma coisa diferente. Es algo diferente. É uma coisa diferente. Es algo diferente. Não tem nos outros lugares aí. No hay en otros lugares. O que é que Deus está fazendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? É um mistério. Es un misterio. Os principados e potestades olhando. Los principados y potestades mirando. O que Deus está fazendo? ¿Qué Dios está haciendo? É um mistério Es un que misterio está sendo revelado. que está siendo revelado. Oh, aleluia. Efésios 1, versículos 3 e 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Diz assim a palavra: Nos dice así la palabra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual que nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual nas regiões en las regiones celestiais em Cristo. celestiales. Aleluia. Nos tem abençoado. Nos ha bendecido. Imagine, irmãos, alguma coisa Deus está fazendo aqui hoje. Imagínense, mis hermanos, algo Dios está haciendo aquí hoy. Mas existe uma coisa acontecendo também nas regiões celestiais. Pero existe algo que está pasando en las regiones celestiales. Nós estamos sendo abençoados lá também. Nosotros estamos siendo bendecidos allá también. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Así como nos escogió en Él antes de la formación del Agora mundo. olha só a cara da igreja. Ahora mire solo A face da igreja, a la cara, cara da de la igreja. iglesia. La A faz. face. Qual é a face da igreja? ¿Cuál es la faz de la iglesia? Sermos santos Ser santos, e irrepreensíveis. irreprensibles. Perante Ele, Delante de Él. não é perante o mundo. No delante del mundo. O mundo vai até, quem sabe, nos julgar, né? El mundo tal vez nos va a juzgar, Como julgou Jesus. como juzgó a Jesús. Mas é santos e irrepreensíveis perante Ele Pero es santo e irreprensibles delante de Él. e em amor. En amor. Aleluia. Essa é a manifestação do rosto da igreja. Esa es la manifestación de la faz del rostro de la iglesia. Perfil El perfil de la iglesia. Santo. Santo. irrepreensível. Irreprensible. É isso que Deus está montando com esse pedaço de barro. Es eso lo que Dios está armando con ese pedazo de barro. Temos um tesouro em vasos de barro Dios tiene un tesoro en vasos de barro para que a glória seja de Deus para que la gloria sea de Dios e não de nós. y no nuestra. Aleluia. Aleluya. Deus criou o homem, irmãos,
Dios creó al hombre, mis hermanos. Deus criou a terra Dios creó la tierra para um projeto. para un proyecto. Um dia tudo que Deus criou Un día todo aquello que Dios creó para que a igreja surgisse para que la iglesia surgiese vai ser destruído. va a ser destruido. Só vai ficar a igreja. Solo va a permanecer la iglesia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isso aqui é só o que era necessário. Esto es algo que solamente era necesario. Aleluia. Pastor Humberto está mencionando como se fosse o andaime, né? Só o andaime para construir. Depois que construiu, destrói o andaime. Esto es solo el andamio para construir. Después que está hecha la construcción, se quita el andamio. Amém? Amén. Glórias ao nome de Jesus. Agora veja, irmãos, o que é unidade? Ahora vean esto, mis hermanos. ¿Qué es unidad? O que produz unidade nesse corpo? ¿Qué es lo que produce andaime, unidad né? en ese cuerpo? Só o andaime produz para unidade construir. no nosso Depois que corpo? construiu, ¿Qué produce unidad en nuestro cuerpo? por que esta mão é minha e não do irmão Richard? ¿Por qué esta mano es mía y no de Pastor James? Destrói o andaime. Esto es solo el andamio Porque ela para está construir. ligada Después que está hecha la construcción, se quita el Num corpo andamio. que tem um espírito. Amém? Porque ella está ligada a un cuerpo que tiene un espíritu. E esse espírito Glórias que está ao aqui nome de dentro é o espírito Jesus. do James. Y ese espíritu que está aquí adentro es mi espíritu. Agora veja, irmãos, o que é unidade? Aqui dentro está o espírito Ahora do vean esto, Richard. mis hermanos. Aqui ¿Qué dentro es está o unidad? espírito ¿Qué da produce? Richard. Aqui dentro é o ¿Qué espírito do produce James. unidad Ahí en dentro nuestro está o cuerpo? espírito. Por de que Pastor que James? esta mão é minha e não do irmão Richard? ¿Por qué esta mano es mía y Se no dia de Pastor James? destrói o andaime. O irmão Richard precisar Esto de es solo sangue. el andamio. porque Un ela día está yo ligada necesito sangre num quita el corpo andamio. e eu faço uma doação de sangue para ele. Y yo le recibo una donación de sangre. O sangue é considerado como um órgão, como um tecido, né? Chama-se tecido hematopoético. La sangre es considerada un tejido, el tejido hematopoyético. Aquele sangue sai deste corpo Aquella sangre sale de este cuerpo e vai para o corpo do irmão Richard. y va a mi cuerpo. De quem que é aquele sangue? ¿De quién era aquella sangre? É do James ou do Richard? Es de Richard. Richard. Porque ele vai para um corpo onde está o espírito do Richard. Porque él va a un cuerpo donde está el espíritu de Richard. Ele passa a ser uma unidade. Era uma unidade com o meu corpo. Era una unidad con Mas cuerpo de agora Pastor passa a ser James. uma unidade Pero ahora pasa a ser una unidad de Richard. de Richard. Por quê? Porque ele está vinculado ao ¿Por qué? espírito. Porque está vinculado al espíritu. É o espírito que dá unidade. Es el espíritu el que da la unidad. Sangre. É do James ou do Richard? Estão entendendo, irmãos, o que nos dá unidade aqui? ¿Están entendiendo qué es lo que nos da la unidad O aquí? espírito do Richard. Porque él va a só é o cuerpo donde espírito. está el en un solo Ele espíritu. passa a O ser Espírito uma unidade. Santo. Era El uma Espírito unidade Santo. com o Que meu tem que estar em todos Era una nós. unidad que Mas debe agora estar en passa a todos ser uma nosotros. unidade. Quem faz parte desse corpo El que hace parte de ese cuerpo tem que estar com o Espírito Santo. Tiene que estar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está vinculado al espíritu. É o espírito que dá unidade. Oh, Es el aleluia. espíritu el que da la unidad. Sangre. Como é que o diabo faz para dividir a igreja, irmãos? ¿Cómo el diablo ¿Están entendiendo hace para qué es lo que dividir nos la da la iglesia? unidad aquí? Ele começa a fazer com que algumas pessoas não Um tenham só é o mais Espírito. Él En comienza un a solo hacer con que espíritu. algunas personas ya no tengan más Espíritu el Santo. Espíritu. As pessoas deixam de estar aos pés de Que debe Jesus. estar en Las todos personas nosotros. dejan de Quem estar a faz los parte pies de desse Cristo. corpo Deixam El de que hace estar parte cheios de do ese Espírito cuerpo. Santo. tem que estar com o Dejan de Espírito estar Santo. llenos Tiene del que Espíritu estar en el Santo. Espíritu Santo. Y se van muriendo. Vão se afastando. Se van alejando. É o espírito que dá unidade. Oh, Es el aleluia. espíritu A unidade el na que da la igreja unidad. é o mesmo espírito. Como é que o El que diabo faz produce para unidad dividir en la iglesia es el irmãos? mismo ¿Cómo el espíritu. diablo El Espíritu hace Santo. para Es el dividir la Espíritu unidad Santo. aquí? Ele começa a fazer com que algumas pessoas não Um tenham só é o mais. Espírito. Aleluia. Él comienza a hacer con que algunas personas Agora veja, irmãos. Ahora vean esto, mis hermanos. Quando todos nós estamos no Espírito, Cuando todos nosotros estamos en el Espíritu, a unidade existe. la unidad existe. A unidade é uma consequência da ação do Espírito Santo. La unidad es una consecuencia de la acción del Espíritu A Santo. igreja invisível, onde quer que esteja, La iglesia invisible, donde sea que ella esté, ela é uma unidade. ella es una unidad. Um pouquinho está lá no Japão, Un poquito está allá en Japón, um pouquinho está lá no internato da Índia, un poquito está allá en India, lá em Bangalore. en Bangalore, en el internado. Uma parte está lá em Chicago, Una parte está allá en Chicago, outra está lá em Tifton, o tal vez en Chifton. outra está lá em Tefé, no Amazonas. Otra está allá en Tefé, en el Amazonas. Mas formam uma unidade. Pero forman una unidad.
Porque o mesmo Espírito porque es el mismo Espíritu está em todos. que está en O todos. Espírito Santo é onipresente. El Espíritu Santo es omnipresente E Ele habita y Él habita nesta igreja. en esa iglesia. Então a igreja invisível está em tudo. Ou nós somos parte da igreja invisível ou não somos. O nosotros somos parte de la iglesia invisible o no lo somos. Não tem o que fazer nós fazermos No hay forma de que nosotros lo podamos para hacer. que uma pessoa se torne a igreja invisível. Para que alguien se torne iglesia invisible. Isso é uma ação do Espírito Santo. Eso es una acción del Espíritu Santo. Mas a Bíblia nos mostra, Pero la Biblia nos muestra, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, Efesios capítulo 4 versículos del que 1 al 3, existe uma coisa que nós precisamos fazer. que hay algo que nosotros debemos hacer. Diz assim a palavra: La palabra nos dice así: rogo-vos, pois eu, los ruego pues, o prisioneiro do Senhor, el prisionero del Señor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, que andéis de manera digna la vocación a la cual fuiste llamados, com toda humildade e mansidão, con toda humildad y com mansedumbre, longanimidade. con longanimidad. Olha só, Miren esto, eu vou repetir. yo voy a repetir. Como que nós devemos andar? ¿Cómo debemos andar? Com toda humildade, Con toda humildad, mansidão, mansedumbre, longanimidade, longanimidad, suportando-vos uns aos outros, soportándoos unos a los otros, em amor, en amor, esforçando-vos esforzándonos diligentemente diligentemente por por preservar a unidade que Deus já criou. preservar la unidad que Dios ya creó. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A nossa missão aqui de cada um de nós Nuestra misión aquí, de cada uno de nosotros, é lutar para preservar a unidade que o Espírito Santo formou. es luchar para preservar la unidad que el Espíritu Santo Nós formó. temos esse compromisso. Nosotros tenemos ese Nós compromiso. temos que lutar por isso. Nosotros debemos luchar por Nós eso. temos que nos esforçar por isso. Nosotros debemos esforzarnos Nós temos por que eso. estar atentos a isso. Nosotros debemos estar atentos a eso. Por isso que Deus estabeleceu a igreja. Es por eso que Dios estableció la Por isso que iglesia. Deus estabeleceu os ministérios. Es por eso que Dios estableció los Por isso que Deus ministerios. estabeleceu as ordenanças que nós lemos aqui. Es por eso que Dios estableció las ordenanzas que leímos aquí. Nós temos que preservar a unidade. Nosotros debemos preservar la unidad. E quando essa unidade for plena em nosso meio, irmão, Y cuando esa unidad sea plena en nuestro medio, a cabeça vai dar uma ordem la cabeza dará una e orden o corpo vai sair correndo. y el cuerpo saldrá corriendo. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Os milagres vão acontecer. Los milagros se van a dar. Coisas que nós nunca imaginamos vão acontecer. Cosas que siquiera imaginamos van a pasar. Aleluia. Se você quer isso, se você quer esse desafio, Si usted quiere eso, si usted quiere ese desafío, coloque-se em pé agora. Coloque-se Vamos em estar pé orando. agora. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Ministério Restauração precisa ser uma unidade. el O mesmo Espírito estar em todos. El Ministerio de Restauración necesita ser una unidad. El mismo Espíritu estar en todos. Aleluia. Se você quer isso, levante sua mão e comece a orar agora. Si usted quiere eso, levante su Pai mano y nosso que comience a está no orar céu, ahora. no nome de Jesus, chegamos diante de Ti neste momento para Te dar graça, Senhor, pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito. Aleluia. Te dar graças pela presença do Teu Espírito neste lugar. Senhor, estamos aqui como vasos de barro. Como vasos de barro. Estamos aqui como vasos de barro. Mas vasos de barro que fazem parte de um propósito eterno. Fazem parte de um propósito eterno. Um propósito eterno. Nos capacita, Deus, nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua graça.
Manifesta a tua glória na vida de cada um dos teus filhos. Que cada membro deste ministério, ó Deus, seja verdadeiramente uma unidade com a cabeça. Que cada membro deste ministério seja verdadeiramente uma unidade com a cabeça. Deus, para que a tua vontade se cumpra de forma plena em nosso meio. Para que a tua vontade se cumpra, Senhor, conforme o teu projeto pleno no Ministério Restauração. Nós clamamos a ti, ó Pai, e te damos graças por tudo. É no nome de Jesus Cristo. Amém. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um só. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Somos um em Cristo, somos um só. Somos um em Cristo, somos um. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Quem pode levantar as suas mãos aos céus e adorar o Senhor Jesus?